Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o pastor Gilson Olávio, da Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino. Estamos aqui para nós falarmos da pré-aula da Escola Dominical desse trimestre, né? Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus. Nós vamos aqui estar comentando hoje nesta lição qual a importância de nós estarmos aprendendo, tentando desvendar quais são as sutilezas que Satanás está colocando em nosso meio, como que ele está agindo, porque sutileza é agir devagar, e o Satanás está agindo devagar em meio da igreja, e nós temos que aproveitar esse trimestre, aproveitar essas 13 lições que vai nos mostrar essas sutilezas, vai dar luz a essa sutileza diante da Bíblia, para que possamos nós entender que a igreja está passando por um momento difícil. O diabo está agindo em nosso meio e nós estamos desapercebidos. Como nós sabemos que está próxima a vinda de Jesus, como nós sabemos que Jesus está às portas, o diabo ele está trabalhando sutilmente para que o maior número de pessoas possíveis perca a sua salvação. E nós estamos no meio da igreja, às vezes, nem estamos percebendo os ataques. Estamos, às vezes, acostumando-nos com os ataques de Satanás. Nós não estamos conseguindo nos defender. É como aquele exemplo, aquela ilustração que a gente fala do sapo, que é jogado na água fervente e ele pula. Mas se colocar o sapo na água fria e acender o fogo e aquela água for aquecendo, aquecendo, o sapo vai morrer cozido, ele não pula. Ele vai se acostumar com o calor. A igreja está desse jeito. A igreja está se acostumando com as sutilezas de Satanás. A igreja está ficando sem visão, ela está parada e Satanás agindo. Mas qual é o nosso papel como professor de escola dominical? Alertar. Qual é o papel do professor de escola dominical? Mostrar a sutileza de Satanás. E essas 13 lições vai nos mostrar isso. As sutilezas de Satanás. O que acontece? Hoje, na lição número 2, nós vamos ver as sutilezas da banalização da graça. Então nós vamos entender aqui nesta lição que a igreja está sob ataque. Esses ataques, eles são sutis e perspicazes. Nesta lição, estudaremos a respeito da sutileza de Satanás na banalização da graça. Para desenvolver esse importante tema, contamos com o comentário do pastor Zé Gonçalves, mestre em teologia, escritor, articulista e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. O nosso irmão, o pastor, é o escritor da revista desse trimestre. Então, irmãos, o que é que nós temos que entender? Essa revista é um importante instrumento para nós aprendermos, dentro da palavra de Deus, a nos defender dessas astutas ciladas em que o diabo está preparando, dessa sutileza, desses ataques sutis, esses ataques bem devagar, igual a água aquecendo. Nós estamos na condição desse sapo. Temos que estar atento. Vai que nós estamos sendo aquecidos, estamos acostumando com as coisas erradas, acostumando com o pecado, acostumando com as heresias. E nós não estamos mais sendo protestantes, né? Mas a lição de hoje vai nos mostrar, nós vamos protestar. Diante da lição de hoje, nós vamos protestar sobre a graça barateada, sobre saber que a graça tem valor, que a graça de Deus custou caro. É de graça para o homem, mas foi caro, foi a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos deu este privilégio de receber a graça de Deus. Então, o nosso texto áureo, ele está no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Meus irmãos, você, nós não tínhamos condição nenhuma de nos salvar. Quem de nós poderíamos ir à cruz? Quem poderia ir até a cruz? Quem aguentaria a cruz? A cruz de Cristo, irmão, ela foi sofrimento. A cruz de Cristo foi sofrida, foi doída. Não foi fácil, homem nenhum aguentaria. Mas Cristo suportou tudo por nós para nos dar a graça de Deus. Então nós vamos estudar nessa lição o valor da graça. A verdade prática diz assim, a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo.
uma outra situação, meus irmãos. Nós estamos achando porque a graça de Deus veio para nós, alcançou nós podemos viver de qualquer jeito. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos ensina que nós temos que, pela fé, ir ao encontro de Jesus. Pela fé, aceitar Jesus e viver uma vida na presença de Deus em santidade, uma vida regada na palavra de Deus, uma vida constante na presença de Deus, de santidade. Então nós sabemos que a graça de Deus foi um favor imerecido aos homens, mas em contrapartida os homens têm que se arrepender, têm que ter um novo comportamento, têm que viver uma nova vida em Cristo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E isso foi depois da graça de Deus, depois que a graça entrou na nossa vida. Os objetivos, primeiro, é explicar a natureza da graça. Segundo, apresentar a graça no contexto bíblico. Terceiro, classificar no contexto histórico da Reforma Protestante. E quarto, pontuá-la no contexto contemporâneo. A introdução diz assim: nesta lição estudaremos sobre a graça de Deus. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça nada mais é do que uma forma deturbada da graça. É a graça barateada. É aquilo que eu estava falando, meus irmãos. Nos dias atuais estão pregando um evangelho muito fácil. A graça de Deus, ela é cara, ela custou caro. Então nós não temos que pregar um evangelho de facilidade, uma salvação de facilidade. Nós temos que pregar a verdade. O próprio Jesus falou que nós temos que tomar a nossa cruz e segui-lo. Isso quer dizer que há também um preço a pagar para ser crente. Não é de qualquer jeito. Então nós vamos ao primeiro tópico, né, que é compreendendo a graça, que diz assim: a graça é divina. Quando afirmamos que a graça é divina, com isso afirmamos que a sua origem é totalmente em Deus. A Bíblia diz que aprove a Deus salvar os homens. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa de salvação e ato exclusivo de Deus. Ninguém pode salvar a si mesmo. Então, meus irmãos, o que acontece? Nós temos que entender que a graça é um ato divino. Onde que nasceu a graça? Onde foi? Foi no coração de Deus, foi no céu. Foi nos proporcionado a graça através do amor de Deus. O que que trouxe ao homem a graça, o favor merecido? Foi o amor de Deus. Nos tópicos mais à frente nós vamos estar falando sobre esse amor, sobre como foi essa intervenção de Deus, né? Porque nós sabemos que o homem pecou e mediante esse pecado a justiça de Deus cobrou e aí entrou o amor de Deus, entrou a graça de Deus. Então nos tópicos à frente nós iremos falar um pouquinho sobre isso, sobre o amor, a graça e a justiça. A graça tem origem no céu, no coração de Deus, como eu falei. Tudo estava preparado no coração de Deus. A graça imerecida, a graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém merece e nem tem como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há um só justo, nem sequer. Romanos 3,10. A nossa justiça, a Bíblia compara a trapo de imundícia. Isaías 64,6. Nós tínhamos uma dívida impagável para com Deus e não tínhamos perspectiva de pagamento. Lucas 7,42. Meus irmãos, nós sabemos que o amor de Deus, a graça de Deus, ela foi manifesta por quê? Porque Deus olhou para o homem e não viu em condições, o homem não tinha condição, o pecador não tinha condição de se salvar. Não tinha como eu me salvar, mas aí Deus proporcionou esta graça. Nós tínhamos uma dívida muito grande, como é relatado por Jesus aqui no Lucas 7,42, né? Jesus ali contou a história de dois homens que tinham uma dívida, um de 500 dinheiro, outro de 50 dinheiro. E Jesus falou que o seu Senhor perdoou os dois. E Jesus foi ali interrogado pelo fariseu, dizendo: mas Senhor, o perdão, quem amou mais? Ele falou: o que mais perdoou, mais foi amor. O que menos perdoou, menos amor. E ele contou a história da mulher, né, daquela mulher pecadora que ungiu os seus pés. Jesus contou a história daquela mulher para aquele fariseu. Falou assim: ó, eu entrei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés. Aquela mulher regou meus pés com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. Eu entrei na sua casa, você não deu um ósculo santo. Aquela mulher
não cansa de beijar os meus pés. Eu entrei na sua casa, você não jogou óleo sobre a minha cabeça, mas aquela mulher quebrou um vaso de unguento de alto valor para ungir o meu corpo. Então isso, irmãos, está mostrando o amor que aquela pecadora tinha por Jesus. Ela não merecia, mas ela foi buscar o amor de Deus, porque nós não temos merecimento nenhum. A ação da mulher foi amar. A ação da mulher foi entregar o melhor para Jesus. E Jesus disse, todos os teus pecados são perdoados. A graça é isso. Quando nós chegamos perto do Senhor, através da graça de Deus, todos os nossos pecados são perdoados. Então, irmãos, temos que frisar. Há perdão de pecado quando nós usufruímos da graça de Deus. A graça de Deus é semelhante a uma corda que é jogada no fundo do poço. Eu estava no fundo do poço. A corda é a graça de Deus. Se eu me segurar na corda, o Senhor Jesus me tira do poço. Vocês entenderam? Então, se nós segurarmos na corda da graça, o Senhor Jesus nos tira do poço. Não há mérito em nós, é Ele que vai tirar. Então, nós temos que frisar bem isso, né? Que Deus quis agir com graça para com todos os homens, sem que eles merecessem. E por isso essa graça é um favor imerecido. Meus irmãos, ninguém merecia. Eu não tinha mérito, você não tinha mérito. Mas Jesus, por sua infinita bondade, desceu do céu, se tornou homem, viveu uma vida humana, sofreu na cruz do Calvário, morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou para que completasse o projeto de salvação e a graça de Deus fosse manifesta a todos os homens. O segundo tópico, a graça no contexto bíblico. A necessidade da graça, uma das doutrinas distribuídas na Bíblia, referente à queda do homem. Adão, o primeiro homem, foi criado com ser moralmente livre. Assim, podia escolher o que fazer. Sendo assim, ele foi tentado e não foi coagido a pecar. Uma das consequências da queda do homem é a morte, ou seja, a separação de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos que a Bíblia nos relata no livro de Gênesis, capítulo 3, que o homem ele não foi coagido, ele não foi levado ao pecado por uma coação, por uma força. Não, ele foi levado ao pecado por uma indução. Ele foi induzido, ele foi tentado. E ele não suportou a tentação e caiu. Porque a Bíblia é bem clara em nos relatar que Deus colocou o homem no jardim do Éden e para o homem ele deu uma palavra. Se você comer do fruto da árvore do bem e do mal, que está no meio do jardim, certamente morrerá. Isso era a palavra de Deus, a qual o homem não poderia ter desobedecido. Mas o homem, mediante a tentação do inimigo, mediante as sutilezas de Satanás, o homem não suportou e desobedeceu a Deus. A partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, o que acontece? A palavra se cumpre, há uma morte, a separação entre o homem e Deus. Neste momento do pecado entrou no homem, a raça humana passou a ser pecadora. A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, estão destituídos da presença de Deus. Mas o que passou a cobrar o homem? A justiça de Deus. Nós vemos ensinamentos hoje aí muito falhos e falsos, que era o diabo que estava cobrando. Irmãos, o diabo não tem nada a cobrar do homem. O que cobrava do homem era a justiça de Deus. A justiça de Deus cobrou a morte do homem. Contrapartida, o amor de Deus entrou em ação, providenciando a graça, providenciando a salvação. E essa graça foi providenciada na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, o homem não consegue pagar a dívida por si só. Quem pagou esta dívida foi Jesus. O pecado corrompeu o homem. A partir do momento que o pecado corrompe a raça humana, acabou. Como nós falamos no tópico anterior, a Bíblia compara que a nossa justiça é trapo de imundícia. Nós não somos justos.
Não conseguimos mais ser justos. Nós perdemos a condição de justos. Passamos a ser justificados por Jesus. Mas foi a graça de Deus que nos trouxe Jesus, para que nós não morrêssemos, para que nós conseguíssemos voltar a ter um contato com Deus. Então a graça nos torna novamente a trazer a um contato com o nosso Deus. Porque Jesus está sendo esse elo. Jesus está pegado na mão do homem e está pegado na mão de Deus. Está nos fazendo essa reconciliação. Quando nós pecamos, nós perdemos o contato com Deus. Por quê? O pecado agride a santidade de Deus. Diante desta agressão, a justiça cobra. Aí o amor de Deus entra em ação. Então aí é a graça de Deus, o favor imerecido de Deus por nós. A graça no contexto bíblico. A extensão da graça, as Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos, que Deus ama todos os homens e através da graça salvadora de Cristo, Ele quer salvar a todos. A graça é universal, porém ela não é universalista. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Meus irmãos, nós sabemos que Deus quer salvar todos. A graça é universal. Quando dizemos que a graça é universal, disse que a graça é para todos. Mas quando alguns pregam uma graça universalista, quer dizer que não, todos já estão salvos. Não precisa fazer nada. Todos estão salvos. Só que nós sabemos que mediante a graça de Deus, a Bíblia nos diz que ao homem cabe o arrependimento. Ao homem cabe aproximar-se de Deus. Ao homem cabe querer estar novamente na presença de Deus. E como que o homem faz isso? Aceitando Jesus como seu único suficiente Salvador. Porque foi Jesus, que nos proporcionou a salvação através do sacrifício na cruz do Calvário. Então nós temos que entender isso. Há um contexto em que o homem pecou, que o homem caiu, que Deus quis providenciar essa salvação, providenciou para todos. E o homem deu um passo de aceitar essa salvação, aceitar Jesus como seu Salvador. Aí entra a graça de Deus, a ação da graça. Então, no contexto bíblico, a graça é uma necessidade de todos os homens. Por isso ela é estendida a toda a humanidade. Então nós não podemos fazer distinção, irmão. Não adianta nós dividirmos. Um vai ser salvo, outro não vai, não. Todos que creem em Jesus serão salvos. Os que não crerem, a Bíblia diz claramente, será condenado. No tópico 3, a graça no contexto da reforma. A construção do último século, da graça de Deus no último século XVI, o contexto histórico da reforma protestante do século XVI, ele é muito, até hoje, diversificado. Havia naquela época duas correntes. Havia uma corrente pelagiana, que dizia que os homens se salvavam quando eles queriam, podiam já chegar a Deus a qualquer momento que quisessem, pelas suas obras, pela sua vontade própria. E aí já a corrente do Agostinho de Hipona, no século V, que dizia que a graça de Deus, o homem precisava de Deus, precisava de Jesus para se salvar. Então houve esse embate nesse século V entre esses dois homens, esses dois historiais, esses dois homens da igreja, primitiva. O que aconteceu? No concílio de Éfeso, no ano de 423, mais ou menos depois de Cristo, foi considerado que a doutrina do Pelágio era uma doutrina herege, porque nunca que o homem ia conseguir pagar a dívida que ele tinha com Deus, que o homem com as suas obras não ia conseguir se salvar. Então foi considerado a doutrina do Pelágio uma doutrina ali herege, e passou-se a seguir a doutrina do Agostinho, que dizia que o homem precisava de Deus, precisava da graça de Deus. Quando nós chegamos no século XVI, a Igreja Católica ela já estava muito deturbada, os seus líderes estavam corrompidos, a igreja vinha num processo de corrupção muito grande.
a ponto de esquecer-se da graça de Deus, a ponto de não querer mais a graça, achar que poderia vender a salvação, a tal ponto que as cartas de indulgências que eram vendidas tinha como finalidade o Papa perdoar os pecados das pessoas. E essas cartas eram vendidas. Mas isso era mais uma aberração, isso era mais uma, vamos dizer assim, uma heresia. Por quê? Porque o homem não pode se salvar por seus méritos. Onde há justiça? Quem tinha dinheiro comprava a salvação, quem não tinha ia para o inferno? Não. A graça foi dada por Deus, como nós vimos no tópico anterior, para todos. Então ali houve a necessidade da entrada novamente em ação de homens que queriam voltar-se para a Bíblia. Foi o caso do Martim Lutero. Ele voltou-se para a palavra de Deus e ali iniciou-se uma reforma protestante dentro da Igreja Católica, a ponto de muitos deles dar a sua vida em defesa da doutrina da graça, em defesa da Bíblia, em defesa da palavra de Deus. E ali houve uma divisão, ali houve uma separação. A Igreja Católica seguiu o seu rumo e a Igreja Protestante seguiu com a palavra de Deus, pregando a doutrina da graça, pregando a salvação em Cristo, pregando que a salvação era pela fé, pregando que a salvação era por o mérito de Jesus, não pelos méritos do homem. Era pela cruz, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então a graça, no contexto da reforma, ela trouxe a restauração da doutrina, né? Se não fosse deturbação da graça pela Igreja Católica nesse século aí, nós estaríamos até hoje. É que houve homens que se levantou para trazer novamente a doutrina da graça de Deus para o caminho da verdade, para mostrar para o homem: você precisa de Deus, você precisa do favor de Deus. Então até hoje nós estamos nesse caminho, lutando para conseguirmos pregar, ensinar a doutrina da graça, a doutrina da salvação mediante a fé em Cristo, do favor imerecido de Deus. Então, a reforma ela trouxe um grande propósito, né? Qual foi esse propósito da reforma? Revelar duas realidades: a corrupção da doutrina da graça e a restauração da doutrina da graça. Quer dizer, ao mesmo tempo que a reforma mostrou a corrupção, ela trouxe de volta a doutrina da graça, trouxe de volta a igreja aos padrões da Bíblia Sagrada. Então nós vemos que foi importante essa passagem da reforma. A graça no contexto contemporâneo. A graça barateada. Há muito a expressão graça barateada foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. O Evangelho não reflete mais a genuína graça de Deus. Meus irmãos, trazendo para nossos dias, contemporizando hoje a graça, nós estamos vivendo um Evangelho de facilidades. As pessoas estão achando fácil, porque estão confundindo graça com facilidade. Mas a graça de Deus é para todos os homens serem salvos mediante a graça, mediante o favor imerecido de Deus, mas há por parte do homem algo a fazer, que é se submeter à palavra de Deus, que é se arrepender dos seus pecados, que é deixar os seus pecados. Mas um evangelho que estamos vivendo nos dias atuais, pregando uma graça, é uma graça que, vem para a igreja, do jeito que você está, tá bom, para que mudar? Nós podemos dizer que é um evangelho relativista, é um evangelho da graça relativista. Eu estou relativizando a graça, eu estou tirando o valor do sacrifício de Cristo. Porque a graça, ela pode ter sido um favor imerecido, pode ser, né, veio para nós gratuitamente, mas houve um preço a pagar. Alguém pagou o preço. Quem? Jesus. Jesus, mediante um sacrifício, né, mediante o sacrifício na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar esta graça. Foi Jesus que pagou a minha conta, não foi o homem. Mas mediante ele pagar essa conta, eu preciso dar a minha contribuição. E qual é a minha contribuição?
viver uma vida piamente, viver uma vida de santidade, viver uma vida na presença de Deus. As pessoas esquecem que Deus é santo. As pessoas esquecem que Deus exige santidade para estar na presença dele. E nos dias atuais, nós percebemos que as pessoas estão de qualquer jeito. As igrejas abriram suas portas para fazer movimentos que venham agregar pessoas. Mas a diferença é que agregar pessoas não vai salvar. O que vai salvar é as pessoas entenderem o favor merecido de Deus, é as pessoas mudarem suas vidas, é as pessoas passarem por um processo de transformação, porque a graça ela é transformadora. A graça de Deus vem na nossa vida para nos transformar, irmãos. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós recebemos a graça de Deus, quando nós entendemos a graça de Deus, nós queremos também dar a nossa contribuição. E qual é a nossa contribuição? Amar a Deus, obedecer a Deus, viver uma vida na presença de Deus. Só que as pessoas não entendem mais. Elas querem estar do mesmo jeito dentro da igreja que elas viviam no mundo. É como foi dito aqui no slide. Uma vida nominal, cristã nominal. Uma vida mundanizada. E o que é uma vida nominal? Que só tem um nome. Deram um nome cristão. Mundanizaram a igreja. Mas qual é o nosso processo hoje? Qual é o nosso ponto de vista? É que nós temos que voltar novamente à palavra de Deus, voltar aos princípios bíblicos, a buscar o Senhor enquanto se pode achar. Para quê? Para que a graça venha a ser abundante nas nossas vidas. Por quê? Quando a graça é abundante nas nossas vidas, ela vai impactar outras pessoas a mudarem. Por que nós temos no Brasil 40 milhões de crentes, como diz algumas estatísticas, e o Brasil não muda? Por quê? Porque não entenderam a graça. A graça está banalizada. A graça está de qualquer jeito. Mas essa graça não é a de Deus. Essa pode ser que alguém inventou e estão pregando. Mas a graça de Deus, quando chega na vida do homem, ela muda, ela transforma, ela faz milagres. Então, o evangelho não reflete mais a genuína graça de Deus, como está aqui no slide. Nós vemos um evangelho para todos os gostos. Bíblias para todos os gostos. Mas o que é que nós temos que fazer? Entender que há muita sutileza de Satanás em mudar a palavra de Deus. O diabo, irmãos, ele está trabalhando de uma forma sutil para que possa também fazer uma relativização da palavra de Deus. E onde é graça, onde é favor imerecido, onde é amor de Deus, com contrapartida de obediência do homem, o diabo quer só dizer não. Uma vez salvo, está salvo. Basta ir para a igreja. Você entrando pelas portas da igreja, você está salvo. Meus irmãos, nós sabemos que não é assim. E nos dias atuais, nós temos que conscientizar os nossos crentes. Nós, como professores de escola dominical, somos o pilar da igreja. É nós que vamos conscientizar essas pessoas o que é graça, o que é salvação, o que foi o sacrifício de Jesus na cruz, o preço que Jesus pagou. E esse é o pacote da graça de Deus. É o crente entender o processo de salvação, entender que é pecador, entender que não tem condições nenhuma de se salvar por seus méritos, mas também saber que a graça de Deus está derramada para todos aqueles que nele crê. Isso é responsabilidade do professor de escola dominical. Ensinar as pessoas, mostrar para as pessoas o caminho. Por isso que nós, como professores, temos que ser exemplo. Como a Bíblia diz que o pastor é exemplo do rebanho, que o obreiro é exemplo do rebanho, o professor de escola dominical também tem que ser exemplo do rebanho e tem que ensinar a verdade. Nós, professores de escola dominical, não podemos nos calar. Tá? Então, no tópico 4, a graça no contexto contemporâneo. O valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo afirmou: vós foram comprados por bom preço. 1 Coríntios 7, 23. Vocês estão vendo? Eu falei há pouquinho instante. O valor e o preço da graça. Vocês pensam que foi pouco?
O sangue de Jesus foi derramado na cruz, um sangue valioso. A Bíblia nos diz que todas as nossas riquezas nos seria pouco para salvação. Não comprávamos. O homem mais rico do mundo não consegue comprar a salvação. Por um período de tempo, as pessoas ensinaram, né? As pessoas que diziam que comprar sua salvação, mas nós hoje entendemos que homem nenhum tem condição de comprar salvação. Agora, se aceitar Jesus, você entender que a graça de Deus salvadora através de Jesus está ao seu alcance e você quer, der o passo, Jesus vai fazer acontecer a salvação nas nossas vidas. O apóstolo Paulo também sabia do alto preço que custou a salvação. O sangue de Cristo, a salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Por isso, não pode ter mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. Então, irmãos, Cristo, ele fez o sacrifício completo. Também nos dias atuais tem pessoas que estão fazendo alguns sacrifícios que não servem para nada. E eu estou dizendo isso no contexto da igreja protestante, da igreja, né, de crente, dos crentes. Nós vemos muitas igrejas, muitos pastores ensinando que as pessoas têm que, né, fazer obras, têm que fazer coisas. Não, irmão, você não precisa fazer. Você não tem mérito nenhum, você não consegue comprar sua salvação. Você apenas tem que obedecer. Para o homem, para Jesus, o preço da salvação foi o seu sangue, a sua vida. Para o homem, o preço da salvação é a obediência. O favor imerecido de Deus, a graça de Deus vai chegar à vida do homem através da obediência, do arrependimento. Simples assim. O problema é que nós queremos inovar. Nós queremos novas coisas. Os homens, assim, a vida está tão assim, dinâmica que tem que ter coisas novas, irmãos. A Bíblia é a mesma. Não existe coisas novas, existem as mesmas coisas que Deus, né, nos revelou através dos seus profetas, dos seus escritores da Bíblia. Então, nós temos que entender isso. Não queremos buscar novas revelações. Paulo falou que seja anátema o homem que queira buscar novas revelações. Se um anjo vir revelar, irmão, não acredita nisso. Acredita na Bíblia. Acredita no que está escrito. E o que está escrito é que a graça de Deus, ela nos alcançou mediante o evangelho da salvação, mediante o sacrifício de Cristo. Então nós, professores de escola dominical, temos que deixar isso bem claro. Irmãos, nós temos que deixar claro, a salvação está em Cristo. Nós temos novos convertidos na escola, que às vezes está começando na fé, às vezes ainda tem alguns costumes de outras do mundo, mas nós temos que mostrar para eles que viver em Cristo é viver novidade de vida. Viver em Cristo é mostrar para o mundo que há diferença. Amém? Então, nesse contexto 4, diz assim, nesse contexto contemporâneo, é preciso tomar cuidado com o barateamento da graça e priorizar o valor da tão grande doutrina cristã. Foi como eu acabei de falar. Nós estamos barateando, achando que é muito fácil. Nós estamos banalizando. Estamos querendo o evangelho fácil. Estamos achando que o céu é de graça. Irmãos, houve um preço. Então nós temos que orientar os irmãos. Você tem que buscar a presença de Deus. Você tem que saber que Jesus, ele morreu na cruz por nós. Mas eu e você temos que buscar de Deus, buscar a presença de Deus para sermos obedientes à palavra dele. Porque no caminho que nós estamos indo, meus irmãos, mais um tempo aí, nós vamos ver, já estamos vendo, as coisas fora do padrão da Bíblia. Igrejas que não têm padrão bíblico nenhum, estão cheias. Mas por quê? Porque lá está dizendo que a graça é universalista. Não, irmão, você salva uma vez, acabou. Salvos para sempre. Mas não é assim. A Bíblia deixa bem claro que temos que ter cuidado para que não venhamos a cair. O que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, se há queda,
Então há a possibilidade de também perdermos o céu. Então a graça é um favor imerecido de Deus, mas se o homem não tiver cuidado, com certeza ele pode perder a salvação. Ele pode achar que está salvo, achar que a graça chegou na vida dele, mas é a graça barateada, é a graça que não tem valor de salvação, a graça barateada. Então, a conclusão desta lição, aprendemos a necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi compreendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre o parâmetro pela qual a doutrina da graça é medida. A reforma nos garantiu que a doutrina da graça chegasse para nossos dias, alcançando a verdade. A salvação é somente pela graça, ou seja, favor imerecido de Deus. Então, para concluirmos esta lição, nós temos que entender o que é graça, favor imerecido de Deus, a graça no contexto da Bíblia, por que da graça? Porque o homem caiu, precisava de uma salvação, e essa salvação precisava ser providenciada no céu. Na terra não tinha como providenciar, homem nenhum era justo. Então Deus providenciou essa salvação. Percebemos que ao longo do tempo a salvação ela foi banalizando, perdendo valor, mas entrou o processo da reforma, os reformistas. Então o que aconteceu? Os reformistas conseguiram trazer até os nossos dias a sã doutrina da graça. E nós agora estamos aí lutando. Nós estamos em uma luta. Nós que somos pastores, nós que somos professores da escola dominical, nós temos que zelar pela sã doutrina. E a graça, a doutrina da graça, a sã doutrina da graça é uma dessas que nós temos que cuidar e cuidar bem. Porque cada dia que passa, o Satanás, o inimigo das nossas almas, está lutando para dizer, olha, não vale a pena você ser tão crente. Não vale a pena você... Não precisa se arrepender. Não precisa ser santão. Não. O inimigo ele quer fazer uma mistura. Deixar a graça barateada junto com a graça de Deus. E isso vai fazer com que a igreja fique dividida. Vai chegar quase que ao tempo dos reformistas, que precisa entrar em alguém em ação fazer uma nova reforma. Mas eu creio que não vai ser necessário porque Jesus está às portas, né? E esse ataque de Satanás eu estou acreditando que seja o desespero, um dos últimos ataques dele, que é sutil para tentar tirar o foco da igreja. Mas nós, como servos de Deus, temos que entender. A graça de Deus está sobre nós e nós vamos conseguir chegar ao nosso objetivo final, que é o céu. Amém? Espero que esteja ajudando, que esse comentário, esse breve comentário, possa dar para você algum subsídio. Nós estamos baseados no livro do pastor José Gonçalves, né? Que ele nos deu os ataques contra a Igreja de Cristo. Estamos baseados na revista e baseados na Bíblia Sagrada, meus irmãos. Nós não vamos buscar muitas fontes, não, porque tem fontes aí que não vale a pena a gente beber nelas. Mas, no Josué Gonçalves, que foi escritor da revista, a Bíblia Sagrada e a revista que ele escreveu, que tem um bom conteúdo, principalmente a de professor, que tem um conteúdo um pouquinho mais recheado, né, do que a do aluno, e que cada professor entenda, você é um porta-voz de Deus. Prepare sua aula, pegue os subsídios que puder, mas vá a fontes seguras. Ore, jejue e fale sempre a verdade. E viva o Evangelho, porque nós professores temos um compromisso de viver o que nós ensinamos. Amém? Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.